Por que eu espanto os homens? Esse é o terceiro vídeo da série Sua História sob o Meu Olhar. Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Eu criei essa série de vídeos inspirada nas histórias de vida que as seguidoras queridas da minha página e do meu canal me enviam por mensagens falando sobre os seus problemas. Eu acredito que cada história vivida por qualquer uma de nós oferece oportunidade de abordagem de temas que podem sempre ajudar alguém. Então vamos à nossa terceira história. Ela disse assim: não tenho tido sucesso no amor. Minha infância foi muito escassa, praticamente em tudo. Mas não culpo meus pais, eles deram o que sabiam dar. Cresci, engravidei com 18 anos e me casei. Vieram mais 2 filhos. Com 8 anos de casada, eu fui traída. Foi muito difícil o meu processo de separação, muito dolorido. Sou divorciada há 23 anos e de lá para cá conheci muitos homens, mas nada que me deixasse, amo esse homem. Logo eu perco o interesse. Mas quando tenho um interesse, a conversa flui legal, vem os elogios, aí eu penso, agora vai. E de repente, nada acontece. Engraçado, porque um dia eles falam que te achei muito interessante, inteligente, bonita, e no outro dia nem bom dia. Aí eu fico me perguntando, o que será que eu fiz, o que eu faço, que eu espanto assim os homens? Alguns chego a conhecer e outros não passam de mensagens. Não sei se a minha criança interior ou se as minhas memórias da separação me sabotam. Um dia, no processo de separação, eu lá me fazendo a vítima sofredora para o meu ex, ele vira para mim e diz: onde eu fui amarrar o meu burro? Nossa! Isso acabou comigo. E então eu parei de procurá-lo. Até hoje essa frase me persegue. Eu gostaria de entender por que eu repilo tanto os homens. Bom, qual é o meu olhar sobre essa história? Primeiro, minha infância foi muito escassa, praticamente em tudo, mas eu não culpo os meus pais, eles deram o que sabiam dar. A gente vê que existe uma compreensão racional dos motivos dos pais terem oferecido escassez em todos os sentidos na sua infância. Apesar de existir uma compreensão racional dos motivos dos pais terem oferecido escassez em todos os sentidos na sua infância, e de ser muito bom a gente compreender os porquês, das pessoas envolvidas nas nossas dores. Apesar disso, isso não apaga as nossas dores. Quando a gente compreende os porquês das pessoas aí envolvidas ou que causaram as nossas dores e traumas, isso ajuda a evitar que a dor fique maior, ajuda a evitar que a gente construa uma mágoa crescente, que só faria doer mais. Mas essa compreensão não apaga o fato de ter doído. Quando ela escreve escassez em todos os sentidos, eu imagino assim, eu imagino falta de conforto material, que é o que menos machuca quando compreendemos a situação. E penso também em outras faltas, de atenção, de carinho, de amor, de apoio, de cuidado, de proteção, que é o que deixa mais marcas.
E compreender as limitações dos nossos pais na nossa infância não apaga essas marcas. Elas continuam dentro de nós, por mais que a gente tente minimizar. Essas marcas, por estarem aí dentro, precisam ser consideradas e cuidadas. Segundo, cresci, engravidei com 18 anos e me casei. Vieram mais 2 filhos. E aí, 8 anos de casada e pá, fui traída. Foi muito difícil o meu processo de separação, muito dolorido. Bom, dos 18 aos 26 anos, essa mulher passou por várias coisas. Uma gravidez surpresa, um casamento abraçado aí pelas circunstâncias, ou seja, não houve uma decisão pensada de se casar. E não houve uma escolha pensada com maturidade na eleição da pessoa para se casar. Então, com apenas 18 anos, apaixonada e muito provavelmente sem preparo para já começar uma vida a 2 e para ser mãe, ela precisou forçar um amadurecimento bem rápido para poder abraçar o que se apresentava aí na vida dela, né? Naquele momento da vida dela. Enquanto ela e o marido ainda tentavam amadurecer pela própria idade, né? Cada um à sua maneira, e cumprir os 2 papéis, né? Do jeito que cada um acreditava ser o melhor, ou o possível, né? Ou o normal, ou o correto. Eles acabaram abraçando a responsabilidade de criar, cuidar, amar, proteger mais 2 filhos. Então, cada um dos 2 estava vivendo uma vida nova, que talvez nem tivessem escolhido para si, não é? Naquele momento e com aquela idade. Uma vida nova e se adaptando a ela, porque havia acontecido algo no meio do caminho que saiu completamente do controle deles, que foi a primeira gravidez. Ainda com o amor vivo, a esperança viva e com toda essa responsabilidade e todo o amadurecimento precoce que ela precisou promover dentro de si mesma, ela então enfrentou a traição do marido. Não sabemos o que dentro dele motivou essa traição, mas podemos imaginar que tenha sido por imaturidade mesmo, por índole, ou por não ter suportado tão bem quanto ela essa vida nova, cheia de responsabilidades, dedicação obrigatória e fidelidade sexual, pois imagino que havia todo um despreparo interno dele para isso. E é claro que a separação foi muito dolorida. A dor de ser traída é abissal e fica maior ainda quando a pessoa, além de amar e confiar no outro, ofereceu para o outro todo o processo duro de amadurecimento precoce, né? Enfrentamento dos problemas do dia a dia, dedicação ao relacionamento. Ela ofereceu para o outro e para os filhos o pedaço do início da sua vida adulta. E acreditou que essa empreitada de vida estivesse sendo levada a sério por ele também. Mas ele, por motivos dele, não conseguiu cumprir a fidelidade e o comprometimento que seriam esperados em um casamento. Terceiro, sou divorciada há 23 anos. De lá para cá eu conheci muitos homens, mas nada que me deixasse de amo esse homem. Eu logo perco o interesse. Divorciada há 23 anos, conheceu muitos homens, mas nenhum que tivesse despertado nela o amor. E ela acabou sempre perdendo o interesse. Quando a gente passa por uma experiência muito dolorosa em um relacionamento, a gente dá início a alguns processos dentro da gente que acabam impedindo
o estabelecimento de novas relações. É como se a gente se armasse para evitar dores parecidas com aquela, numa tentativa de autoproteção além da necessária. Como se a gente construísse um muro de gelo para evitar outras decepções, outras rejeições, outras traições. E esse mecanismo funciona baseado nas crenças limitantes que foram cultivadas por causa da experiência vivida. Crenças limitantes são crenças em falsas verdades que acabam limitando a nossa vida em todos os setores, acabam impedindo a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Crenças limitantes no amor fazem com que a gente se impeça de amar, fazem com que a gente se sabote no amor, se impeça de ter clareza ao conhecer alguém e escolher aquela pessoa, né? Se impeça de conduzir a relação de uma forma boa. Por exemplo, todos os homens traem e fazem sofrer. Amar só traz sofrimento. Os homens deixam de amar depois de um tempo, então é melhor não amar nenhum. Eu não sou capaz de inspirar fidelidade em um homem. Nenhum homem merece o meu amor. Não existe relacionamento feliz. Não existe homem confiável. Vejam essas crenças limitantes. Perceba que essas crenças não correspondem à realidade. Elas estão baseadas apenas na experiência que foi vivida. Todos os homens traem e fazem sofrer. Não é verdade. Todos nós conhecemos homens que não traem e que não fazem sofrer. Amar só traz sofrimento. Não é verdade. Todos nós conhecemos pessoas que amam e que não estão sofrendo. Os homens deixam de amar depois de um tempo. Então, é melhor não amar nenhum. Não é verdade. Todos nós sabemos que muitos homens amam e não deixam de amar. Aliás, ele tem mais dificuldade ainda de deixar de amar do que as mulheres, quando eles perdem uma pessoa que eles amam de verdade. Não sou capaz de inspirar fidelidade em um homem. Não é verdade. A traição não acontece porque a pessoa traída não inspira fidelidade. O motivo não está na pessoa que foi traída, o motivo está na pessoa que trai, que traiu. Os motivos estão nele, nos desejos dele, nas fraquezas dele, nas crenças dele, nas dificuldades dele. Os motivos não estão em você. Nenhum homem merece o meu amor. Não é verdade. Esse homem não fez por merecer o seu amor. Mas existem homens que podem sim merecer ser amados sim por você. Não existe relacionamento feliz. Não é verdade. Todos nós vemos relacionamentos infelizes e vemos relacionamentos felizes sim. Relacionamentos de sucesso que a gente admira e deseja pra gente até. Não existe homem confiável. Não é verdade. Todos nós sabemos que existem, conhecemos homens confiáveis. Eu tenho certeza que você também conhece. Crenças limitantes como essas atrapalham demais a nossa vida. E não é só no setor amoroso. Atrapalha em todos os setores da nossa vida. O próprio nome já diz, limitantes, né? Aquilo que limita. Elas limitam a nossa felicidade, a nossa prosperidade, o nosso sucesso profissional.
impedem a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque elas dirigem as nossas atitudes, os nossos sentimentos, reações, pensamentos. As crenças limitantes reforçam a nossa ansiedade e a nossa insegurança, a nossa desilusão com a vida e o nosso desânimo. Quarto, mas quando tem um interesse, a conversa flui legal, vem os elogios, aí eu penso, agora vai, e de repente nada acontece. Engraçado porque num dia eles falam, te achei muito interessante, inteligente, bonita e tal, no outro, nem bom dia. Aí eu fico me perguntando, o que será que eu fiz ou que eu faço que eu espanto assim os homens? Alguns chego a conhecer e outros não passam de mensagens. Quando ela se envolve e pensa que uma relação efetiva vai se estabelecer, nada acontece. Eles se interessam, elogiam e somem. E ela fica sem saber o que fez para espantar a pessoa. Alguns ela chega a conhecer, outros não passam de mensagens. Claro que pode ter acontecido de algum desses homens simplesmente não se interessarem por elas o suficiente para dar continuidade, né? Não terem sentido afinidade ou atração, afinal, não são todos os homens que a gente se interessa que vão se interessar pela gente. Isso é normal. Mas a verdade é que na maioria dessas vezes em que ela começou a se envolver e teve o interesse correspondido, eu acho que foi ela própria que tratou de afastar a pessoa sem nem perceber esse seu movimento acontecendo. Vamos falar de algum desses movimentos dela que podem ter acontecido. Primeiro movimento provável. Ela pode ter tratado esses homens segundo as crenças limitantes dela, ou seja, ela pode ter tratado como se ele fosse um traidor, como se ele não prestasse, como se ele só fosse trazer mais dor para a vida dela, como se ele não fosse confiável. O uso de um tom amargo ao conversar com um homem fica perceptível até por mensagem. Ele percebe. Se ela considera que todos os homens podem ser culpados por sofrimentos parecidos com o que ela viveu, ela pode não ter percebido isso, mas o outro sentiu, mesmo sem ela ter usado as palavras exatas, né, dessas crenças. Ele pode ter sentido pelas reações dela, pelas expressões do rosto, por falas onde nas entrelinhas ele tenha lido isso aí. E ela pode ter agido também como se ela não fosse capaz de manter a fidelidade dos homens, né? Também por crenças limitantes. Pode ter ficado se diminuindo através de comentários ou frases, às vezes até de brincadeira, que acabaram expondo essa crença limitante dela. E deixa eu fazer um comentário sobre frases de brincadeira, gente. Você pode pensar que está brincando, né? Umas brincadeiras inocentes, só para fazer uma graça, fazer um charme. Só que o seu inconsciente, ele não faz brincadeiras inocentes. Ele se mostra verdadeiramente nessas brincadeiras que a gente faz. Segundo o movimento provável, ela pode ter tentado forjar uma afinidade e isso ter sido percebido pelo outro. Vou explicar. Muitas vezes, na tentativa de conquistar o outro, a gente força um pouco a barra para mostrar para o outro que existe afinidade, que a gente é a pessoa ideal para ele. E com isso,
a gente se descaracteriza, achando que a gente sabe como seria a pessoa ideal para ele na cabeça dele. O outro pode perceber essa manipulação nossa. Ou então, ele poderia gostar mais de quem a gente é de verdade, do que da pessoa que a gente tentou ali ser aos olhos dele. Olha, comigo aconteceram situações assim. Eu vou falar de uma delas. Certa vez eu conheci um homem maravilhoso que me fez sentir diante do homem dos meus sonhos. Inteligente, culto, sensível, resolvido, seguro, tranquilo. Eu falei, nossa, é esse que eu quero para mim. Ele ficou super interessado em mim também. E eu pensei, não posso errar dessa vez, não posso deixar escapar esse cara. E parti para quê? Para o que eu achava que ia fazer ele se apaixonar. Aí ele começou a querer dar sinais de distanciamento, aí eu decretei, não vou perder esse cara de jeito nenhum. E é na cama que eu vou pegar de vez essa criatura. Então eu coloquei o meu plano em prática. Eu, que sempre apreciei o contato físico tranquilo, calmo, terno, fui super ousada nas atitudes, posições, palavras, movimentos para deixar o caboclo totalmente enfeitiçado. Em um certo momento, ele foi se esquivando, esfriando. Depois ele falou assim, olha, me desculpe, eu acho que eu sou diferente de você. Eu gosto de uma coisa mais, de um lance mais tranquilo, sabe? Mais calmo, mais terno. Olha só. E ele falou comigo, educado, atencioso, né? Alguns dias depois, e depois sumiu. Ou seja, se eu tivesse sido eu mesma, eu teria encantado muito mais. E depois não adiantou mais dizer que, olha, eu também prefiro algo tranquilo como você, porque eu estava só ali tentando te, né? Porque aí o encanto já era, né? Então eu quis impressionar a pessoa e o que eu consegui foi o afastamento. Então o caminho de às vezes querer impressionar pelo que a gente não é, forçar uma afinidade ali por causa da nossa insegurança, né? O lance de tentar manipular a situação não funciona. E se funcionar, tem data de validade bem próxima, vida curta. Terceiro movimento provável. Ela pode ter se colocado disponível demais, compreensiva demais, presente demais, atenciosa demais, por causa da carência. Quando a gente fica disponível demais para a pessoa, a gente produz um desinteresse na pessoa. O ser humano valoriza mais o que ele faz força para conseguir do que ao que vem de graça. E se de cara a gente já dá atenção demais, oferece presença demais, compreensão demais, o outro fica sem ter pelo que lutar. Fica sem a sua ausência para sentir falta de você. Fica sem o jogo natural do início da relação. Ah, mas eu detesto esse negócio de joguinho no amor. Então, só que a natureza do ser humano é essa. Ele precisa se esforçar, ele precisa se dedicar, lutar para conseguir os avanços na relação. Senão perde a graça, perde a emoção. Fica sem aquela espera gostosa pela sua resposta pelo WhatsApp, porque você já visualiza e responde no mesmo instante. Fica sem aquela dúvida gostosa de onde será que você está, se a todo momento você está ali dando satisfação ou está ali presente, né? Relatando tudo o que está acontecendo com você durante o dia todo. Fica sem ação e se sente sem utilidade se você resolve sozinha todos os problemas, né? Para nada atrapalhar. E ele fica sem nenhum problema ou obstáculo para precisar resolver aí no encontro com você. E ele fica folgado demais se você compreende toda e qualquer falta dele. Mesmo que isso passe dos seus limites, você compreende. Então,
ele se desinteressa. Atenda mais às suas necessidades de ter vida própria, de cuidar de outros setores da sua vida. Coloque seus limites de horários, de atividades, de gastos. Proteja suas outras relações. Uma mulher que não faz do outro o eixo da vida dela é muito mais interessante sempre. Quarto movimento provável. Ela pode ter se aberto demais sobre ela e sobre a experiência, de relacionamento. Ou ela pode ter demonstrado sentimentos pelo ex. Quando a gente fala da gente ao conhecer alguém, é preciso dar uma filtrada. Falar tudo sobre a gente é ruim, por quê? Com isso, a gente pode expor demais as nossas fraquezas, nossas forças, nossas vulnerabilidades. Quando a gente expõe as fraquezas, forças e vulnerabilidades, a outra pessoa que a gente mal conhece, isso pode abrir portas para más intenções. Pode estimular um envolvimento por um aproveitador, manipulador, um psicopata, um abusador. E quando a gente expõe todas as nossas qualidades, habilidades, facilidades, pode acontecer duas coisas. A primeira é não sobrar nenhuma surpresa, nenhuma novidade boa a nosso respeito para ir sendo descoberta por ele ao longo do tempo, no desenrolar aí do relacionamento. A segunda coisa que pode acontecer é ele se impressionar tanto com tantas virtudes e expertises e achar que a gente é demais para ele, que a gente está muito acima dele. Aí ele acaba escolhendo encontrar alguém que não seja tão perfeita, para ele poder ser imperfeito, como ele é, como todos nós somos. E pior, se a gente fala demais sobre a nossa relação anterior ou sobre outras relações, além da última, ele pode interpretar várias coisas nas nossas falas. Ele pode achar que a gente é problemática, já que a gente não deu certo com ninguém, já que não deu certo com os anteriores. E agora a gente fica magoada com todos eles. Ele pode achar que a gente fica carregando esse passado e não consegue se livrar, já que a gente sente a necessidade de ficar falando. E aí ele tá até certo, Ele pode achar que a gente ainda ama o ex e que ele pode estar aí entrando em um triângulo amoroso complicado ou até perigoso, em todos os sentidos. Se a gente fala mal dos homens anteriores, ele acaba se comparando, se enxergando em cada papel que a gente descreve. E aí ele se afasta também, com medo de se relacionar com você, e a coisa terminar, e aí ele ter passado para você no final a mesma imagem que você descreveu sobre o ex agora. Então, falar de você e da sua vida é muito bom, e necessário, mas falar tudo sobre você e a sua vida não é para a fase de conquista, sabe? É para ir acontecendo ao longo da construção da relação. Claro que não se trata de esconder coisas, tá? Não é esconder informações. Existem algumas necessárias e obrigatórias, como por exemplo, se você tem problemas de saúde, se você tem problemas com a justiça, ou se você tem problema de perseguição de outros relacionamentos. Enfim, existem informações indispensáveis, Mas eu estou falando aqui de resguardar e proteger e ter surpresas boas para ir oferecendo depois, com o passar do tempo. Quinto movimento provável. Ela pode ter demonstrado a sua insegurança cavando elogios. A insegurança faz a gente perder um pouco a noção do que a gente faz para tentar, equivocadamente, resolver o que ela faz a gente sentir.
Então ela dispara reações e atitudes que fogem do nosso controle. Por exemplo, quando uma mulher se sobressai no ambiente, aparece uma mulher toda linda, né? Cheia de beleza, gestos, produção pessoal bacana, enfim. Quando ela rouba os olhares dos homens e provoca o incômodo nas mulheres inseguras, né, do ambiente, a reação que a insegurança dispara pode ser a de olhares e comentários maldosos sobre aquela pessoa que está ali encantando, né? A gente reage assim no intuito de diminuir o brilho daquela personagem. Acontece que assim a pessoa insegura apenas expõe a sua insegurança. E pior, a pessoa insegura acaba direcionando a atenção do homem que está com ela para essa mulher encantadora que está ali, sendo que muitas vezes ele nem estava vendo, prestando atenção. Outro exemplo de exposição da insegurança é a reação ao receber elogios do homem, né? E as atitudes para cavar esses elogios. Ao receber um elogio, a pessoa insegura fica tentando confirmar aquele elogio, perguntando de novo sobre aquele aspecto dela que foi elogiado, várias vezes para o homem, no intuito de ouvir o elogio de novo e de novo e de novo. E isso é muito chato, ter que ficar reforçando o elogio para uma pessoa notadamente insegura. Ao receber um elogio, é tão simples a gente dizer simplesmente obrigada, dar um sorriso e esquecer o assunto. Mas muitas vezes a insegurança não deixa. Se ele estiver super impressionado sobre algum aspecto em você, ele mesmo vai repetir, vai reforçar o elogio por si só, sem que você precise expor a sua insegurança. Sexto movimento provável: pode ter sabotado a sua aparência física, né? Uma das sabotagens que a gente faz quando quer se proteger de novos relacionamentos, achando que eles sempre vão trazer dor, é cometer erros estapafúrdios na nossa produção pessoal. Como funciona isso? Inconscientemente funciona assim. No fundo, eu não quero que isso dê certo, para não sofrer depois. Então, eu não quero ficar interessante demais. Não quero ficar, não. Aí, na prática, a gente parte para extremos, né? Ou a gente demonstra um desleixo, uma desatenção com o nosso cabelo, nossa higiene, mão, pé, pele, roupa desgrenhada, ou a gente parte para superprodução, né? Inibidora do outro, ou não condizente com o ambiente, né? Por exemplo, se é uma festa black tie, a pessoa vai de jeans e camiseta, cabelo sujo, bota country, né? E se arma de gestos e discursos nada a ver com a ocasião, né? Com uma forçada simplicidade aí para fazer graça, como se a produção já não estivesse bastante avessa ao evento, né? Se é um evento diurno, em família, a pessoa se produz como se estivesse indo para uma balada, toda sexy, com caras e bocas. Se é um evento entre amigos, um encontro, ou uma baladinha ali, um aniversário, né? A pessoa se produz como se fosse para uma festa de casamento. E ainda por cima, veste um personagem toda não me toques, que não tem nada a ver com a ocasião. Se é uma ocasião para intimidade, a pessoa relaxa nos cuidados íntimos, na higiene bucal, nas atitudes broxantes, né? Sabotagem pura, principalmente se a pessoa tem perfeita noção sobre o que é e o que não é adequado. Sétimo movimento provável: ter demonstrado que não está bem, que precisa de um relacionamento
para se sentir viva, que não está bem sozinha, não consegue viver sozinha. Quando a gente acredita que precisa de um relacionamento para ser feliz, que a outra pessoa é responsável por produzir a nossa felicidade, que a gente precisa ser salva por essa tábua salvadora, que é um novo amor, a outra pessoa percebe o nosso desespero. Sim, porque quando você não percebe que não é daí que vem a felicidade e joga essa responsabilidade no outro, ele percebe esse peso, ele sente, mesmo que inconscientemente. Ele lê isso como desespero. E se for um abusador, é um prato cheio para ele, porque ele percebe que encontrou uma vítima fácil de manipular. Oitavo movimento provável. Demonstrar que sozinha você se sente maravilhosamente feliz e que não precisa nem um pouco de um relacionamento. Aqui é o outro extremo. A gente tenta jogar tanto na cara do homem que a relação e ele não são importantes, são inúteis na vida da gente, que ele sente que nunca vai ser valorizado por você. Ele fica com uma sensação de estranheza e se pergunta assim, ué, mas o que ela quer então? Ser segura, estar segura é maravilhoso, mas tentar mostrar um excesso de segurança que nem existe, porque ninguém vive a própria vida sem anseio nenhum, sem necessidade nenhuma, sem sonho nenhum, né? Apenas intriga o outro. E intriga em um sentido ruim, porque o outro acaba escolhendo lidar com alguém que tenha um pouquinho menos de autossuficiência, onipotência e um pouquinho mais de humildade. Nono movimento provável. Demonstrar sentimentos precoces por ele. Quando a nossa ansiedade faz a gente querer acelerar o processo, pode fazer a gente meter os pés pelas mãos. Se a gente demonstra ou fala sobre sentimentos cedo demais, né, sobre sentimentos mais sérios, muito antes da hora esperada, o outro pode se sentir acuado, pressionado, assim, pressionado a estar sentindo também o mesmo. Ou então ele pode perceber a nossa ansiedade e concluir que é apenas uma tentativa de maior envolvimento. Por exemplo, dizer que está apaixonado ou que ama cedo demais, dizer que quer partir para algo mais sério ou morar junto ou casar cedo demais, assusta a outra pessoa, mesmo que falado de brincadeira. E pode acontecer também de se tratar de um abusador que vai ler esse desespero e vai usar isso para tomar decisões precoces também e iniciar toda uma história aí de abusos. Décimo movimento, e esse não é provável, tá? Esse é inevitável. Você estabeleceu com eles uma relação igual à sua relação com você mesma. Você se relaciona com as pessoas da mesma forma que você se relaciona com você, e isso não tem escapatória. Isso se soma ainda por cima ao fato da outra pessoa estimular aspectos seus que você enxerga nele. Isso funciona assim. Se você se trata mal, se desrespeita, se diminui, você vai escolher alguém que faça o mesmo com você. E se você identificar algum traço de personalidade sua naquela pessoa, você vai reforçar essa característica em você. Quinto, não sei se a minha criança interior ou se as minhas memórias da separação me sabotam. Ela não sabe se a criança interior está interferindo e se as memórias da separação sabotam a vida amorosa dela, mas a alma dela sabe. Ela intui
que parte do problema está justamente nesses dois nós. E ela está certa nessa impressão. Todos nós temos uma criança interior, que é a criança que fomos, com as suas lembranças, experiências, impressões, mesmo que essas emoções não venham à nossa consciência. Elas estão lá. E se a nossa criança interior estiver ferida, ou seja, com experiências dolorosas e emoções ruins nunca resolvidas ou notadas, esses sentimentos, mesmo inconscientes, interferem nos nossos sentimentos, reações, impressões, crenças. Isso tem ligação direta com os nossos sentimentos de rejeição, de medo do abandono, mesmo que a gente nunca tenha sido abandonado literalmente, tá? De sentimentos de escassez e com as nossas crenças limitantes também, além de impedimentos sistêmicos de alegria e felicidade. A rejeição e o medo do abandono é aprendido logo que a gente nasce. A gente se sente abandonado durante uma ausência da nossa mãe, mesmo que uma ausência curta, porque o sentimento é profundo e deixa marcas. Se existiu algum descaso, negligência, falta de proteção, abandono real ou coisas mais graves, a dor que ficou gravada é ainda maior. E ficam gravadas também impressões sobre relacionamentos em geral. Se a criança presencia ou houve uma discussão grave entre os pais, né, por exemplo, ela sente desespero e impotência e cria a crença de que relacionamento é muito ruim. E mesmo compreendendo os motivos, as circunstâncias, a dor doeu da mesma forma e continua viva nessa criança interior ferida que está aí. A nossa criança interior ferida também faz com que a gente tenha sentimentos, reações e atitudes imaturas. Ela fala alto dentro da gente quando algo abala a gente emocionalmente, e nem precisa ser algo muito significativo, aparentemente, para mexer com ela. E aí ela passa a dirigir as nossas ações. As memórias em torno da separação dolorida produziram também uma série de marcas que passam pela confirmação de crenças limitantes. Olha aí, tá vendo como amar é ruim? Tudo foge ao meu controle no amor. Os homens são todos iguais, eles traem e trazem infelicidade. Passam pelo sentimento de rejeição. Olha, eu não sou uma pessoa que merece amor mesmo. Não sou uma pessoa que inspira amor nas pessoas mesmo. Elas me traem, me abandonam. A culpa é minha. Passam pela decisão oculta de se sabotar no amor. Existem 3 fatores importantíssimos para se considerar quando se fala em autossabotagem da nossa felicidade, não só na vida amorosa, mas em qualquer outro setor também. As nossas culpas, a nossa relação com a nossa mãe e os nossos emaranhamentos sistêmicos. Nosso sentimento de culpa é um grande fator determinante das nossas ações de autossabotagem. Isso funciona assim: quando a gente sente culpa por alguma coisa ou algumas coisas do nosso passado, a gente se julga culpada e já dá a sentença de não merecimento da felicidade. Acontece que a gente se esquece de olhar para nós na ocasião das ações equivocadas que nos trazem esse sentimento de culpa. Quais eram as circunstâncias? Como você estava emocionalmente? Havia condições reais para você ter feito diferente?
Você tinha condições internas reais de ter feito diferente? Como estava o seu amor por você mesma? É preciso compreender que nenhuma punição que você promova hoje contra você, nenhuma vai mudar o que aconteceu. Então a sua culpa e autopunição são inúteis. É preciso compreender que as suas condições internas e a falta de amor por você mesma pode ter tirado de você a possibilidade de você agir diferente do que agiu. Então, é preciso conseguir se perdoar. Se perdoar. Nossa relação com a nossa mãe também influi nas nossas autossabotagens. A dificuldade e a negação interna de perdoar por atos que a gente lê como desamor pode estimular autossabotagens também, por estarmos negando um perdão a uma pessoa tão amada e muitas vezes tão odiada também. E esses momentos de ódio por alguém que a gente deveria amar o tempo todo produz muita culpa, e a culpa traz a punição aqui também, a autopunição. A infelicidade amorosa na vida da nossa mãe também influencia na nossa vida amorosa, assim como a vida amorosa infeliz das mulheres de outras gerações passadas da nossa própria família. É como se tivéssemos a obrigação moral, a lealdade de nos mantermos infelizes por elas terem sido infelizes também. Então a gente sabota a nossa vida amorosa para ser fiel a elas e acaba mantendo o mesmo padrão. Pense ou procure saber da vida amorosa da sua mãe, das suas avós, bisavós, tataravós e observe se há aí um padrão que vem sendo repetido e mantido. Isso se chama emaranhamento sistêmico. É como se a gente sentisse que não tem o direito de ser feliz, sendo que elas foram infelizes. E tudo isso é vivido de forma não consciente, assim como as autossabotagens que se originam aí. Acontece que aquelas histórias passadas das mulheres da nossa família são as histórias delas e não as nossas, então não precisa ser igual. Sexto, um dia no processo de separação, eu lá me fazendo a vítima sofredora para o meu ex, ele vira para mim e diz: onde eu fui amarrar o meu burro? Isso acabou comigo, então eu parei de procurá-lo e essa frase até hoje me persegue. Essa frase que ela ouviu do ex-marido em um momento de extrema dor e de extrema pena de si mesma, construiu dentro dela uma nova e firme crença limitante. Um conjunto de crenças limitantes, na verdade, que domina demais as suas ações diante de cada possibilidade de ser amada de novo. Porque foi álcool no corte, né, gente? Essas crenças limitantes dizem assim: eu não sirvo para ninguém amarrar o burro em mim. Ou seja, eu não sou boa o suficiente para alguém escolher me amar. Eu não tenho valor suficiente para inspirar o amor e a fidelidade de alguém. Ninguém vai querer amarrar o burro em mim por muito tempo sem me trair. E quando ela se vê diante de uma nova possibilidade, o seu interior grita bem forte assim: não amarra o seu burro em mim, porque eu não valho a pena. Olha só, se você amarrar o seu burro em mim, daqui a pouco você vai me abandonar ou me trair. Daqui a pouco vai deixar de me amar. E ela, sem perceber, oferece justamente essa inviabilidade para a nova pessoa que está ali na frente dela. Sem falar diretamente essas coisas, lógico, ela acaba agindo e reagindo de uma forma que leva o outro a desistir dela.
leva o outro a não arriscar amarrar o burro ali. Ela faz isso. E ela sabe o quanto essa crença limitante que se criou no processo de separação tem atrapalhado a sua vida. Ela sabe. E tem atrapalhado somado a outras tantas crenças que ela pode ter. O que fazer? Primeiro, cuidar dessa criança interior ferida sem tentar negar suas dores, mas aceitando essas dores, abraçando essas dores e oferecendo amor a si própria. Compreender os motivos das falhas dos nossos pais ajuda muito, mas é preciso se permitir sentir raiva, chorar, lembrar, para conseguir realmente perdoar. Ou seja, se permitir realmente se libertar e deixar passar. Segundo, trabalhar os seus sentimentos de rejeição e compreender que eles são sentidos por você, por já existirem dentro de você. Entenda que a traição, a insatisfação, o afastamento não tem origem em você e nas suas características, mas sim tem origem dentro do outro, por motivos dele, só dele ele decidiu escolher outras coisas, ele decidiu agir mal com você e com a família, ele decidiu que queria algo diferente do que estava sendo vivido. Então entenda que quem fez algo grave e errado foi ele, por limitações e problemas dele, e não por limitações suas. Claro que isso estimulou todo o sentimento de rejeição aí dentro de você, mas ele não agiu assim por querer provocar isso. Ele agiu assim por não saber resolver os próprios problemas sem agir mal. Ele agiu assim por ter crenças limitantes que dizem que isso é ser macho, por exemplo, ou outras crenças que sabe-se lá ele pode ter. Entenda que não foram aspectos seus que motivaram a traição e o desamor. Foram aspectos dele, defeitos dele. Terceiro, identifique e combata as suas crenças limitantes. O combate a elas não é feito de uma hora para outra, né? Ele é feito de vigília sobre elas o tempo todo, de tal forma que quando vier à sua mente uma dessas frases, uma dessas crenças limitantes, diga para você mesma o contrário. Enfrente a crença e diga a si própria: peraí, isso não é verdade. Pare de dizer essas frases para você mesma e para os outros, essas aí que constituem as suas crenças limitantes, pois a sua mente constrói caminhos orientada pelos seus comandos, e isso faz com que você atraia e seja atraída por pessoas que vão reforçar essas crenças. Quarto, perceba e gerencie os movimentos que você faz quando se lança a uma nova tentativa. Não trate a pessoa segundo as suas crenças limitantes, porque esse homem que está aí na sua frente é um ser único. Pode ser ruim, mas pode ser muito bom. Seja verdadeira. Não force falsas afinidades. Não ofereça excesso de presença, atenção, disponibilidade. Abra-se na medida certa, nem de mais nem de menos. Não tente cavar elogios e confirmações de elogios. Cuide da sua aparência adequadamente, sem descaso, sem exageros. Use o que a faz se sentir bonita. Não caia nos excessos de demonstrar que precisa de um amor para viver, ou ao contrário, né, que você é autossuficiente demais. Não force a demonstração ou a declaração de sentimentos cedo demais, quando ainda nem se construíram. Cuide do relacionamento com você mesma e trate-se do jeito que você gostaria de ser tratada. Quinto, cuide da sua criança interior ferida. Pare de negar suas dores, compadeça-se delas, dê colo para essa criança interior, ofereça compreensão, carinho e amor. Ela está por trás das suas emoções,
sentimentos e atitudes. Ela é você. Sexto, combata essa crença limitante que se tornou uma ideia fixa e que vem atrapalhando e muito a sua autoestima e a sua autoconfiança, os seus sonhos. Chega de se limitar. Quando aquela frase vier à sua mente, diga imediatamente: sou o melhor lugar para alguém de qualidade amarrar o seu burro e só aceito burros muito especiais. Tome posse da sua beleza, da sua força e de todas as outras qualidades. Escolha se libertar, amar e ser amada. Bom, aqui termina esse terceiro vídeo da série Sua História Sob o Meu Olhar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, por favor. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que estejam precisando entrar em contato com eles. E se quiser me enviar a sua história, eu vou ter muito prazer em produzir um conteúdo sobre ela. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.